Seja bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro. E hoje eu trago o livro Identidade e Família. Portanto, nós hoje vamos falar deste famoso livro que está a dar muito que falar na sociedade portuguesa, Identidade e Família. Um livro que foi escrito sobre a coordenação de António Bagão Félix, Paulo Otero, Pedro Afonso e Vítor Gil. E meus amigos, este livro tem 22 autores, ou seja, pessoas que escreveram mais ou menos uns artigos entre 2 a 3 páginas, e tem a coordenação desses autores que eu disse, que eu falei. E este livro, meus amigos, tem sido um livro polémico na sociedade portuguesa, e eu vou introduzir o tema antes de, portanto, abordarmos o conteúdo do livro. E devo de dizer, meus amigos, que tudo aquilo que eu tenho visto, tudo aquilo que eu tenho ouvido, é de pôr as mãos à cabeça. Meus amigos, em primeiro lugar, este livro é um elogio, uma defesa, é um livro em favor da família. Antes de tudo, este livro não é um livro que faz qualquer tipo de ataque, seja ele qual for a posição política. Não é um livro reacionário, como tenho ouvido falar na sociedade, não é? Como tenho ouvido os comentadores, os analistas na televisão. É um livro que, como eu disse, faz uma apresentação da família como algo de muito positivo para a sociedade, um elogio à família tradicional, e é exatamente isso que este livro faz, com cerca de, como eu disse, 22 autores. E, meus amigos, dentro deste tema, a família, talvez seja o livro escrito em Portugal mais bem conseguido, muito bem feito, da parte dos 22 autores. Um livro inteligente que foca aspectos que já há muito tempo deveriam ter sido, digamos assim, tratados na sociedade portuguesa. O livro é este aqui, portanto, como podem ver, não é um livro muito comprido, tem cerca de 208 páginas. Da Oficina do Livro, foi agora editado, portanto, muito recentemente, em 2024, desde março, salvo erro. E o livro é, de facto, algo de muito benéfico para a chamada família tradicional, não é? Ou seja, a família nuclear tradicional. E, meus amigos, antes de iniciarmos o conteúdo do livro, portanto, parabéns aos 22 autores, parabéns, digamos assim, aos 4 coordenadores, António Bagão Félix, Paulo Otero, Pedro Afonso e Vítor Gil. Parabéns para este livro, aqui para o canal Ocidente Nery Livros, canal que apresenta livros mais de teor conservador. E atenção, este livro não é um livro, como eu disse, reacionário, não é um livro, nem sequer é um livro conservador, antes pelo contrário, é um livro da sociedade civil, um livro que se destina para todo o público. Toda a gente pode ler esse livro, seja de esquerda, seja socialista, seja quem for, seja pessoas que tenham outra tendência, outra visão, outra greia de, digamos assim, interpretar a realidade. Este livro é um livro para todos, destina-se a ser lido para todos. E, mais uma vez, parabéns a estes autores, mas eu devo dizer aqui algo de muito importante, antes de abordarmos o conteúdo do livro. Meus amigos, eu tenho visto falarem deste livro, principalmente na comunicação social, nas televisões. E eu não entendo como é possível poderem fazer uma crítica, nem que seja uma crítica construtiva ao livro, quando os próprios comentadores que estão na televisão são capazes de dizer em direto, como eu vi e como toda a gente viu,
que nem sequer leram o livro. Ou seja, houve aí muita gente que fez comentários, ou seja, analistas, comentadores, pessoas, os tais especialistas que a televisão tem, não é? Especialistas de todas as áreas, sempre que há um conflito, sempre que há uma doença, sempre que há um acontecimento político, aparecem esses especialistas ou pseudo-especialistas que depois ainda têm o descaramento em direto de dizer, de criticar o livro, ou seja, neste caso de dizerem mal do livro, porque é esta a expressão que eu devo de utilizar, e depois ainda têm o descaramento em direto de dizer que não leram o livro. Eu vou contar uma pequena história da minha vida, meus amigos, tem a ver comigo, sobre esta situação de não se ler um trabalho e de se fazer uma crítica a um trabalho quando não se leu o trabalho. Quando eu estudava na universidade, eu fui encarregado, digamos assim, de fazer a crítica a uma obra, não vou dizer o nome do livro, já foi há alguns anos, e eu fiz essa crítica, eu demorei umas 3 semanas, e o que é que eu fiz? Peguei em vários comentários, peguei em várias revistas, jornais, até livros, e reuni várias opiniões, digamos assim, vários comentários, várias críticas, digamos assim, sobre o trabalho, sobre o livro pela qual eu iria fazer o trabalho. E peguei naquilo tudo, mostrei aquilo tudo e fiz género de uma monografia aí com 7 páginas de espaço duplo, com uma introdução, uma conclusão, depois com o corpo no meio, como eu disse, no total eram para aí umas 5 páginas, 4, 5 páginas, depois com a introdução, com a conclusão e depois com a bibliografia. E depois apresentei ao meu professor. E aquilo estava muito bem feito. Aquilo estava feito baseado em todos os artigos que eu li, todos os comentários que eu li, ou seja, todos os assuntos que tratavam do livro. Mas eu não li o livro. E eu apresentei o trabalho ao meu professor. E o meu professor leu, achou aquilo interessante e tal, e o meu professor virou-se para mim e disse: então quanto tempo é que tu demoraste para, pelo menos, para ler o livro e tirar as anotações? E eu, como eu não gosto de mentir, eu disse ao professor: olha, eu por acaso até nem sequer li o livro. Eu baseei o meu trabalho em comentários, em artigos, em uma série de coisas. E sabem o que é que o professor fez? Pegou no meu trabalho, lixo, e disse-me assim: eu não te dou uma nota negativa porque te vou dar outra oportunidade para tu voltares a fazer o trabalho, a monografia, né, neste caso, sobre o livro, e vais ler o livro do princípio ao fim, linha por linha, letra por letra, depois tiras as anotações, o que tu tiveres que fazer, e depois fazes o trabalho, e depois vens-me apresentar o trabalho, e ainda te vou dar 2 semanas para fazer isso. E depois eu fiz, não é? Como o professor disse para eu fazer. Eu só estou a dizer isso, meus amigos, já foi há alguns anos, não sei se agora as coisas funcionam dessa forma, dependendo da universidade que for, mas aquilo que eu quero aqui dizer é o seguinte, meus amigos: como é possível pessoas que tiraram um curso de comunicação, pessoas que dizem ser jornalistas, pessoas que dizem ser analistas e vão para televisões, eu não vou dar aqui nomes, nem vou dar aqui nomes de televisões, nem vou dar aqui os nomes das pessoas que fizeram isso, e ainda por cima, em direto, dizem que não leram um livro e vão para ali debater 10 minutos, 20 minutos, meia hora com outras pessoas, ainda por cima com pessoas, autores do livro, não é? Que às vezes são convidados para ir à televisão, como eu tenho visto principalmente o Paulo Otero, que tem sido convidado e desde já agradeço já pelo trabalho que fez, não é? E já agora, publicidade, podem ir ver o livro sobre o totalitarismo de Paulo Otero, que eu tenho, portanto, no canal, podem ir ver, não é? Procurar, vão encontrar o resumo do livro. Mas, voltando ao assunto, como é possível se fazer uma crítica quando não se estuda o trabalho? Isto é válido para todas as situações. É válido para jornais, para documentários, para livros, para artigos da internet, para opiniões, seja do que for. A primeira coisa que tem que se fazer é estudar o trabalho.
Se eu quiser fazer uma crítica a algo, e aqui este canal tem que funcionar dessa forma, meus amigos, eu no início do canal, há 3 ou 4 anos atrás, quando os vídeos eram pequenos, eram vídeos de 10, 15 minutos, eu tinha muito essa mania, às vezes não havia tempo, eram muitos livros, e eu tinha muito a mania de pegar no livro, ler a parte de trás do livro, ler a introdução do livro, ler alguns comentários e depois vou apresentar o livro, nem que seja 10 minutos. Não, meus amigos, para se fazer uma coisa como deve ser, como é agora, um vídeo de 1 hora, 2 horas, 3 horas, não interessa o tempo que demorar, tem que se fazer as coisas como deve ser. E isto é uma crítica que eu deixo não só à comunicação social, não é? Mas também aos estudantes, a todos os estudantes, quando fazemos uma crítica, isto é ensinado, digamos assim, ou deveria ser ensinado na universidade, não é? Nos vários cursos, principalmente quando nós estudamos como fazer um trabalho científico, não é? Ou como na comunicação, não é? Principalmente para quem vai tirar jornalismo e essas coisas todas, a primeira coisa que se faz quando se trabalha para uma revista, para um jornal, para um canal de TV, de televisão, de informação, é ler o trabalho do princípio ao fim, tirar os apontamentos, entender o trabalho de uma ponta à outra, entender, digamos assim, a ideia central do autor, ou dos autores, se forem vários. E depois, sim, transportar esta ideia central dos autores, ou do autor, para a nossa mensagem, que vai ter que ser baseada em todo o trabalho dos autores. E aí sim nós podemos fazer a crítica que nós acharmos que tivermos que fazer, não é? Baseado na ideia central do autor. E eu espero que isto fique uma vez mais, digamos assim, compreendido. Meus amigos, eu não estou aqui armado em doutor, doutor do conhecimento ou da ciência, não é? Estou aqui apenas a dizer como é que as coisas funcionam. Eu próprio dei um exemplo meu e os meus amigos veem como é muito fácil nós próprios errarmos, como eu já errei muitas vezes, meus amigos, e é por isso que nós temos que aprender a fazer as coisas como elas devem ser. E então, uma crítica muito grande. Não falem daquilo que não leram, que não sabem, que não conhecem. Muitas vezes é o que acontece e eu tenho que dar a chega, desculpem lá, meus amigos, tenham paciência, mas muitas vezes eu vejo muita gente a criticar as coisas sem lerem as coisas. Na política não leem os programas políticos dos partidos, não leem os artigos das pessoas, não leem os livros, nem sequer ouviram as opiniões das outras pessoas e vão falar, vão para ali tentar, digamos assim, armados em doutores do conhecimento, não é? Digamos assim, e dar a sua opinião, quando a maior parte das vezes nem sequer sabem do que é que se trata. E como muito bem dizia o professor Olavo de Carvalho, não se pode falar daquilo que não se sabe. Não se pode falar daquilo que não se sabe. E eu vou aqui falar deste livro, porque li o livro de uma ponta à outra, retirei os apontamentos todos, retirei a ideia central que eu penso ser esta, não é? Dentro da minha interpretação, e penso, meus amigos, que é assim que as coisas devem ser feitas. E depois de ter feito esse exercício de leitura e de análise do trabalho, eu vou dar os parabéns. Eu vou dar os parabéns aos 4 autores que coordenaram o trabalho, aos 22 autores que escreveram digamos assim, os artigos, não é? Os textos, digamos assim, que são textos, e parabéns também ao MAE, que é o Movimento de Ação Ética, e parabéns a todo este trabalho, e eu espero que haja mais trabalhos desse tipo. Portugal, a sociedade civil, precisa muito desse tipo de trabalho, e agora vamos entrar no âmbito do livro, e antes de entrarmos, portanto, no assunto, não é? No livro em si, quero aqui dizer, meus amigos, agora falarmos da realidade portuguesa, daquilo que se está a passar na sociedade. Nós temos presenciado uma desconstrução, é esta a palavra certa, uma desconstrução dos pilares principais da sociedade civil, e eu vou falar aqui da sociedade civil portuguesa. Esses pilares são, primeiro, a família, e é disto que o livro trata. Segundo, o ensino secundário e académico, primário, secundário e académico, mas o ensino em si, o domínio do ensino.
A cultura, porque isso também está a acontecer na cultura, no domínio da cultura, que abrange a arte, que abrange a música, que abrange o cinema, que abrange várias áreas, não é? Pintura, escultura, várias áreas, e também noutros domínios que têm estado a acontecer também, um pouco também no domínio da política, vemos também muita coisa que está a acontecer. Nós temos visto uma desconstrução também dos símbolos nacionais, tudo o que diz respeito aos nossos símbolos nacionais e ao nosso património, que tem sido atacado. E quando eu aqui digo património, não falo apenas das esculturas, das estátuas, do património, dos edifícios, dos monumentos, digamos assim, de tudo isso, não é? Que podem ser vários, desde igrejas, desde antigos monumentos históricos, não é? Também falo aqui também no domínio do ensino, principalmente na disciplina da história, tanto a história universal como a história de Portugal, mais no âmbito, digamos assim, do nível secundário e também, ao fim e ao cabo, também atinge depois nos cursos especializados, atinge depois o meio académico, e nós temos visto uma desconstrução. E eu aqui quero falar desta palavra. A desconstrução é desconstruir algo que já existe há muitos anos, há muitas décadas e até há muitos séculos. E quando nós temos uma desconstrução, quando nós estamos a ter uma desconstrução, que eu vou dar o exemplo, quando nós estamos a desconstruir uma disciplina, como a história, nós retiramos, digamos assim, a espinha dorsal, é assim que eu quero falar, da disciplina, ou seja, os acontecimentos políticos em termos cronológicos mais importantes, e começamos a retirar partes, a omitir partes e começamos a acrescentar outras partes que nada fazem efeito, digamos assim, no âmbito da disciplina, não é? Nesse caso, a história, nós estamos a transformar completamente as coisas. E quando há pouco tempo, apenas uma parte, quando há pouco tempo eu vi da própria União Europeia que, portanto, eu li um artigo sobre a transformação dos currículos no domínio da história, retirar a história nacional dos Estados e, digamos assim, começar a substituí-la por uma história da União, a própria história da Europa e da União Europeia, uma história, digamos assim, construída à maneira com um viés ideológico da própria União Europeia, nós pomos-nos a questionar para onde é que a nossa sociedade caminha, meus amigos. Porque o nosso país deve ser valorizado, a nossa língua, a nossa cultura, a nossa história, a nossa língua, as nossas tradições, a nossa nação, a nossa pátria, tudo isso deve, mais do que nunca, nesta fase, nesta altura, mais do que nunca deve ser valorizado. E a família é, como muito bem apresenta aqui este livro, este trabalho, a família é o pilar, ou praticamente um dos pilares principais da sociedade civil. E vamos agora ao trabalho. Depois desta introdução, este livro é um elogio à família. Parabéns, porque é um elogio à família. E quando eu aqui falo de família, eu falo da família tradicional, a família que é representada pelo homem, pela mulher, e depois que seja pelo pai, pela mãe e depois pelos filhos, que é a única forma de multiplicação do ser humano no mundo. Eu vou repetir, a família tradicional, que pode ser chamada também nuclear, que é a família entre pai e mãe, é a única forma de haver multiplicação de mais seres humanos no mundo. Não existe outra forma. E não venham com a ciência e com as formas de reprodução artificiais, porque eu não estou a falar disso. Eu estou a falar a única forma, que é uma forma normal, que é uma forma natural, que é uma forma que sempre foi assim, há milhões de anos que é assim, é a família tradicional. E não é agora um viés ideológico, um viés, uma ideologia, digamos assim, que vai agora chegar aqui, que vai ditar as regras e que vai ditar a forma natural da própria natureza que já existe, como eu disse, há muitos séculos,
e quase milénios, muitos milénios, e não é agora essa nova forma, essa nova ideologia que vai chegar aqui e que vai ditar as regras, porque isso tem uma palavra que o livro foca, e principalmente também num dos últimos textos, vou chamar isso de textos e não artigos, o próprio Paulo Otero, que nos adverte sobre o perigo do totalitarismo, aquilo que nós chamamos um género de um totalitarismo soft, porque ele não se apresenta com exércitos, com força e armas, ele apresenta-se com uma desconstrução dos padrões culturais e naturais da nação. E depois desta introdução, vamos então aqui ao trabalho. Então, eu penso que a ideia central do texto, que eu vou repeti-la no final do trabalho, da análise do trabalho, o final do texto é: a família é verdadeiramente a família é verdadeiramente o pilar central da sociedade civil. Portanto, a família é o pilar da sociedade civil. E, meus amigos, eu vou ler aqui duas passagens que eu achei muito importantes antes de irmos à introdução do trabalho. A primeira, que eu achei muito interessante e que para mim é uma chapada nesta esquerda e nesta extrema esquerda, porque é assim que eu vou dizer as coisas, de maneira franca e direta, quando podemos ler na página 142: a família é a verdadeira revolução que falta. E sabem porquê que eu estou a falar sobre isso? Sobre esta frase que eu retirei da página 142? Porque desde o século XVIII, não é? Desde a famosa Revolução de 1789, que nós ouvimos a esquerda e a extrema-esquerda sempre falar na revolução, na revolução, na revolução, na revolução. E é justamente agora que se está a dar, em termos mundiais, um erguer, digamos assim, do pensamento mais conservador, e é justamente essa frase que eu vou retirar, pois a revolução que está a acontecer agora, ela vai começar pela família, ou seja, vamos novamente construir a família. E é por isso que eu retirei esta frase: a família é verdadeiramente a revolução que falta, na página 142, e agora também na página 77, eu vou ler outra passagem muito interessante. Que admirável mundo novo julgamos que estamos a criar. Portanto, que admirável mundo novo julgamos que estamos a criar. Podemos criá-lo até que ele se vir contra nós, porque destruímos a família, porque matamos o ideal do amor. Página 77. Meus amigos, esta é uma das passagens mais, digamos assim, posso mesmo empregar a palavra, mais fantásticas deste trabalho que está aqui e que eu achei importante trazer aqui. E vamos então à análise do livro. Vou ler algumas anotações que eu fiz, que eu penso serem as mais importantes. O trabalho, como eu disse, tem muita coisa, não dá para falar de tudo, e até convém, meus amigos, comprarem um livro e, digamos assim, lerem um livro. Este livro tem que ser lido por toda a sociedade civil, meus amigos. Este é o apelo que faço. Este livro tem que ser lido por toda a sociedade civil. Então, meus amigos, o livro começa por dizer na introdução que é uma missão. Este livro é uma missão do Movimento da Ação Ética, MAE, portanto, uma missão para uma reflexão em torno das questões axiológicas, portanto, filosofia dos valores, não é? Questões axiológicas, e nos diz e nos fala sobre a importância da responsabilidade pessoal. Portanto, responsabilidade pessoal. Vimos missão, agora vemos responsabilidade pessoal, sendo a família a célula básica da sociedade. A ideia central do texto, não é? A família é a célula básica da sociedade civil, meus amigos. Portanto, pense aqui que conseguimos perceber então o âmbito deste trabalho. Portanto, podemos ler na página 14 a importância da ética sobre a técnica. Vejam bem, a importância da ética sobre a técnica, ou seja,
A tecnologia foi feita para servir o homem e não é o homem que tem que servir a tecnologia. Isso diz respeito para vários aspectos também da sociedade, não é? Assim como o Estado, ele foi feito para servir o homem e não o homem para servir o Estado, não é? Porque a esquerda e a extrema-esquerda invertem as coisas, meus amigos. Nós sabemos que as coisas devem cooperar para o bem comum dos cidadãos e não os cidadãos que devem servir o bem comum de uma pequena elite que se acha dona da sociedade, não é? Que é isso que acontece em todos os governos comunistas e socialistas. Então, a importância da ética sobre a técnica, a primazia da pessoa sobre as coisas. Veja bem, a primazia da pessoa sobre as coisas. Aqui toda a filosofia personalista, digamos assim, a dar sentido ao texto. Portanto, a valorização, eu vou puxar aqui mais um bocadinho a luz, a valorização dos fins sobre os meios. De todas as sociedades humanas, a família é a única natural e intemporal. A família é algo de intemporal, meus amigos. Tudo pode passar, mas a família não passa. Tenho falado muito sobre isso quando eu falo no conservadorismo. Por exemplo, no último trabalho de introdução ao conservadorismo, eu falei sobre isso, sobre a relação que existe entre, normalmente o cidadão tem sempre atrás dele os avós e os bisavós, e depois tem sempre à sua frente os filhos e os netos, e ele está ali naquela posição e ele faz a passagem das gerações, do passado para as gerações do futuro. E isto só a família tradicional o consegue fazer, mais nenhuma outra forma. Qualquer outra forma é apenas para justamente quebrar esta passagem temporal, não é? Então, a família não foi criada artificialmente, como eu disse na introdução, nem ideologicamente. Vejam bem, a família não foi criada artificialmente nem ideologicamente. É o resultado de meras circunstâncias ou contingências históricas. Meus amigos, a família não pode ser planeado. Se alguém nascer aos 6 anos, aos 7 anos, aos 8 anos de idade e os pais disserem nós vamos planear uma família para esta pessoa, não vai dar certo. Nunca deu certo na história. A família não acontece assim. A família acontece espontaneamente ao longo da vida. A pessoa vai conhecer alguém, a outra pessoa vai conhecer esse alguém e as coisas vão acontecendo naturalmente, vão se encaixando, não há um plano, não há uma hora marcada. Assim como a vida e a morte não têm a hora marcada, elas podem acontecer a qualquer momento, meus amigos. A família também acontece de forma espontânea. Então, página 14, muito bem. Ela existia antes do Estado ser criado. Portanto, é aquilo que eu digo. O Estado existe para servir a família e não é a família que existe para servir o Estado. A família existia muito antes do Estado, muito antes de qualquer tipo de sociedade. Página 14. Ligação entre a consistência da tradição e as exigências da modernidade. Muito bem, aqui esta análise aqui na página também 14. Página 15, vou dando as pequenas anotações que eu retirei e depois sempre o número da página. Portanto, e depois também, isto agora estamos na introdução, quando eu chegar a cada texto eu vou anunciando sempre o autor que escreveu, que é para nós sabermos, e vamos avançando assim. Peço aos meus amigos para ficarem até ao fim do vídeo. Tenham paciência, é importante, porque este trabalho talvez seja um dos trabalhos mais importantes que já foi escrito na sociedade civil. Vejam bem, a batalha para consolidar a família trava-se sobretudo no plano dos valores. Página 15, importantíssima, é nos planos dos valores que se trava as grandes batalhas culturais. E sempre foi, meus amigos, desde o princípio, desde a noite dos tempos, como eu costumo dizer, é nos valores que se trava a batalha. E a esquerda e a extrema-esquerda sabem muito bem disso, meus amigos. Então, no nosso país, temos assistido nos últimos anos a diversas iniciativas legislativas que condicionam e lesam a instituição da família. Página 15, isso é uma realidade, nós sabemos bem disso. A escola pública corre o perigo de se transformar num lugar de doutrinação ideológica, meus amigos. Eu remeto para o meu vídeo Ideologia do Género, que podem procurar no canal, e eu explico tudo, baseado no trabalho agora não me lembro dos autores, mas os meus amigos, o título do livro é Ideologia do Género, podem procurar.
Depois, na página 16, o lema radical da esquerda para a desvinculação da família. Tu podes ser aquilo que tu queres. Reparem bem nesta forma de atingir os mais jovens. Tu podes ser aquilo que tu queres, não é? Um pouco a semelhança daquele slogan muito utilizado em 1968, não é? É proibido proibir, não podes proibir nada, não é? Quer dizer, tudo sempre contra os valores, não é? Aqui tentamos sempre subverter a sociedade, não é? Muito interessante aqui na página 16. O perigo da ideologia de género, negando ao relativizar a identidade biológica. E é exatamente isso, meus amigos. É exatamente isso. Quando se põe de parte a identidade biológica, quando se chega a dizer que tudo que é biológico não interessa, e agora tudo o que interessa é a ideologia, a construção, e nós é que podemos construir tudo. Então, meus amigos, nós até podemos reconstruir tudo de uma forma a acharmos que nós próprios somos o Deus, não é? E é aqui que está a chegar o amaga da questão. E é por isso é que a família, que é a célula básica da sociedade, ela é a primeira a ser atingida. De vez em quando vou dando assim uns comentários, está bem, meus amigos? Então, aqui na página 16, vamos ver aqui alguns inimigos que desconstroem a família, ou que ajudaram a desconstruir a família no nosso mundo pós-moderno. E podemos enumerá-los com os seguintes nomes. O relativismo ético, meus amigos, desde os anos 60, que o relativismo ético tem sido uma praga para a sociedade e para os homens. A indiferença e a licenciosidade, a indiferença das coisas e a licenciosidade. E isso é muitas vezes atingido nos jovens, meus amigos. A cultura da morte. Os amigos sabem o que é que eu quero aqui dizer com cultura da morte. Privilegiar sempre o fim do ser humano e nunca políticas justamente para privilegiar a vida, não é? O positivismo hedonista, o positivismo, a ideologia positivista de que a ciência tem a última palavra no que toca a questão do ego, não é? Do nosso ego, não é? O hedonismo, digamos assim, não é? O egoísmo geracional, não se interessar pelas futuras gerações. Muitas vezes vemos os políticos que estão apenas interessados neles próprios, nas suas campanhas, no seu poder, na sua eleição, no seu domínio, e pouco se importam para a sociedade e para as futuras gerações, não é? Já não temos políticos, eu costumo citar muitas vezes o General de Gaulle, que era um dos únicos que dizia: eu não estou aqui para governar para mim, eu estou aqui para governar para os nossos filhos, para os nossos netos e para os nossos bisnetos. Já não existe políticos assim, meus amigos. Vejam o Emmanuel Macron, como ele está-se mesmo pouco nas tintas, desculpem lá essa expressão, para as gerações futuras, não é? Então, o individualismo predador, principalmente aquele individualismo fundador, que eu costumo dizer que é um dos principais tópicos que a Revolução Francesa pôs, exaltou, não é? O individualismo fundador, não é? Acima de todas as coisas, não é? Que é muito perigoso quando nós entramos num individualismo exacerbado em que já nada mais interessa do que o próprio ego do individualismo. O coletivismo também é muito perigoso quando ele se torna despótico, quando ele se torna totalitário. Mas o individualismo exacerbado também ele é muito perigoso, meus amigos. Tem que haver um equilíbrio na sociedade civil, não é? O subjetivismo e o fundamentalismo ahistórico. O ahistórico quer dizer contra a própria história, que é de facto que remete em causa toda a história do país, não é? A história, as tradições, a cultura, como eu falei, não é? Os símbolos nacionais, tudo, a nossa própria história. Meus amigos, na página 17 vemos, antes de entrarmos no primeiro texto, na página 17 vemos então o testemunho de 24 autores em defesa da instituição da família. Então agora vamos ver aqui, portanto, vamos então ver aqui no ponto 1, e eu peço só um minuto aos meus amigos para apenas confirmar aqui uma coisa. Exatamente, portanto,
Portanto, são 22 autores, exato, penso que seja isso. Então, vamos aqui ver a família como escola de amor e transmissão de valores. E começamos com Pedro Afonso, o texto de Pedro Afonso, e vou repetir o título, a família como escola de amor e transmissão de valores. Portanto, a família tem que ser, em primeiro, uma escola de amor, que ensina a amar. E, em segundo, é a transmissão. Para mim, a palavra principal, uma das palavras principais, e até nós, os conservadores, quando nós tentamos expor as nossas ideias, uma das coisas que nós falamos muito é na transmissão de valores, e esses valores são intemporais. E é isso que nós costumamos falar, não é? Então aqui muito bem na página 21 temos, atualmente assistimos cada vez mais a políticas que desvalorizam a família e fortalecem o Estado. E é verdade, meus amigos, quando o Estado começa a ser um único objeto, digamos assim, de valorização, começa a ser o Estado, nós começamos a ter então toda a sociedade civil que começa a desagregar, não é? Que perde a sua força. Página 21. Falta de políticas em favor da natalidade, meus amigos. Não se vê políticas para que nasçam mais bebés. Não se vê políticas para que se construa mais maternidades. Não se vê políticas para ajudar tantas mães que estão a ter filhos. Não se vê, é o contrário. Tudo o que acontece na sociedade é exatamente o contrário. É tentar fazer o menos possível para a natalidade, não é? Então depois temos, na página 21, a promoção do divórcio, a falta de terapias familiares no Serviço Nacional de Saúde, o sequestro dos conteúdos programáticos da escola pública, como eu falei, por exemplo, como a ideologia do género, que avança em muitos países uma desconstrução jurídica da família. Página 21, vou repetir, avança em muitos países uma desconstrução jurídica da família, meus amigos. Então, vou agora tentar acelerar um bocadinho. Portanto, o ataque à família tradicional é uma estratégia política comum a todas as tiranias. Eu vou repetir porque esta merece ser repetida. O ataque à família tradicional é uma estratégia política comum a todas as tiranias. Página 22. Meus amigos, essas pequenas partes que eu estou a retirar, há muito mais no livro, mas eu não tenho aqui tempo, tenho que fazer uma análise, um resumo assim breve, e eu tentei retirar as partes mais importantes. Portanto, a desconstrução da família tradicional, meus amigos, como eu disse, há uma desconstrução mesmo à frente dos nossos olhos, não é? Vemos as políticas, por exemplo, como o divórcio é exaltado na sociedade, não é? E como o casamento cada vez é mais, por enquanto ainda há alguma proteção, alguma, como eu digo, algumas, mas isto tem uns dias contados se nós continuarmos a avançar na direção que nós temos estado a avançar há 50 anos. Depois, o individualismo egocêntrico está no amago da desconstrução da família. E é uma realidade, meus amigos. Quanto mais os cidadãos forem egoístas, quanto mais o ego estiver no centro das coisas, menos as coisas funcionam. Como eu costumo dizer, o casamento é duas pessoas e elas têm que ser uma para a outra. Tanto uma tem que fazer pela outra como a outra tem que fazer pela outra. Só assim é que as coisas resultam. O casamento não pode ser cada um por si. Isto não funciona. Então, quando alguém contraria o politicamente correto, as reações são muitas vezes de intolerância. O que é que nós temos visto na comunicação social, meus amigos? Página 23. Temos visto todos os analistas e comentadores, todos eles contra este livro, como se este livro fosse... só falta aqui, sabem o que é que falta nesta gente? Atenção, não tem nada a ver, mas eu tenho que dizer, falta aqui a fotografia do Dr. Salazar, praticamente, para eles poderem, eles gostariam que tivesse aqui a foto. Não tem nada a ver, isto não tem nada a ver, meus amigos, só que esta gente funciona desta forma. E é muito perigoso quando nós temos os espaços todos ocupados por esta gente na comunicação social, porque em vez de termos opiniões a várias vozes, temos uma narrativa única. Eu, meus amigos, eu deixei de ver televisão. Nem vale a pena. E se alguém me disser, olha, falaram de ti, disseram isto, e não sei, eu não me vou dar sequer ao trabalho de ver, porque já não vale a pena. Enquanto a nossa comunicação social continuar a ter esta narrativa única, porque a comunicação social, ela toda, é ocupada
os espaços mediáticos são ocupados por esta narrativa, meus amigos, eu vou perder tempo. Nem vou sequer me dar ao trabalho de responder, meus amigos. Eu estou aqui a falar das coisas como elas são e é isso que eu estou aqui a fazer, meus amigos. Então, portanto, vamos continuar, não é? Quando alguém contraria, portanto, o politicamente correto, as reações são muitas vezes a intolerância. Hoje vive-se a exaltação do instinto, do prazer e do desejo, que é isso que querem incutir principalmente nos jovens, porque quando houver exaltação do instinto, do prazer e do desejo, não há valores, os valores não são transmitidos. Entendem o que eu quero aqui dizer? Portanto, a desorientação das pessoas pelo sentimentalismo, pelos sentimentos. E isso acontece muito hoje. Página 24. O cancelamento é a resposta da nova censura, meus amigos. O cancelamento. Cancelar as pessoas que não seguem a narrativa única. Eu farto de dizer isso no canal. Portanto, a quem não está de acordo com a narrativa única, com a opinião progressista. Hoje em dia, a liberdade é o fazer o que me apetece e seguir o rumo das coisas. Quem fizer o contrário é logo posto de parte, é logo reduzido a extremista, não é? Que é isso que fazem, não é? Aqui, página 24. A educação tem de se realizar com base em 3 valores, meus amigos. Aqui é muito importante. Com base em 3 valores. O amor, a coerência e os valores. Só assim é que as coisas funcionam. Depois, a educação não pode ser apenas afetiva, tem de conter uma componente normativa, que impõe limites, estabelece regras e distingue o bem do mal. Página 25. Que é exatamente isso que hoje estão a fazer o contrário nas escolas. Hoje ensina-se exatamente o contrário. Não tem que haver regras, não tem que haver normas, tudo tem que ser de qualquer maneira e tudo tem que recair no próprio aluno. E eu vou fazer um vídeo sobre as novas formas de ensino, brevemente eu irei fazer, com base no trabalho que está aí à venda, não vou dizer o nome, em que o construtivismo é a base principal, hoje em dia, das novas formas de ensino. Não é? Os professores são, digamos assim, ideologicamente, são preparados com base no construtivismo, ou seja, remete tudo no aluno e tira toda a ênfase do professor e da matéria, enquanto que o principal deve ser a matéria curricular, não é? A matéria que se vai ensinar, e o professor deve ser o condutor. Ele deve ter o pleno exercício da condução, digamos assim, da matéria que vai ser ensinada, e os alunos apenas estão ali para obedecer, primeiro aprender e obedecer, mas obedecer ao professor, aprender e obedecer ao professor. Não é, eu chego dentro da sala, imagina que eu sou um aluno, e faço aquilo que eu quiser. Não pode ser assim, meus amigos. Esta forma de ver as coisas é exatamente o desabar, o abaixamento dos padrões do saber. E é isso que tem acontecido. E hoje, mais do que nunca, na sociedade do século XXI, vemos os padrões de conhecimento completamente em baixos, comparado com outros continentes, como a Ásia, por exemplo, a China, a Índia, que estão muito superiores a nós, que estão muito acima de nós. O mundo ocidental tem tido uma quebra nos padrões de ensino, tudo por causa dessas ideologias construtivistas, e há mais, não é? Todas essas ideologias fazem com que já não há transmissão de ensino na escola, meus amigos. Apenas ideologia. Então, o conflito, trabalho-família, muito bem aqui, na página 26, 27 e 28, eu não vou agora perder muito com isso, mas há aqui no texto há aqui um desenvolvimento muito interessante sobre o trabalho em relação à família, como o trabalho pode abafar a família, não é? E isso acontece muito. A ideologia do género, depois também educar, ensinar, aqui muito interessante, nós falamos já várias vezes sobre isso, educar, a maior parte da educação compete aos pais e às mães, não é? Compete à família, e a transmissão do conhecimento, que é ensinar, compete às escolas, e é aí que as escolas têm que se concentrar no conhecimento curricular e não em tentar incutir ideias na cabeça dos miúdos, ideias sobre a educação, sobre como ser. Não, isto é errado, meus amigos. Quem deve fazer isso é a família. E esse é um grande embate entre o mundo conservador e essas elites progressistas que querem conduzir, digamos assim, a sociedade, não é? Portanto, a disciplina Cidadania e Desenvolvimento, meus amigos, que tem sido alvo de polémica, nós sabemos, não é?
aqui em Portugal, e, de facto nós temos que ter em conta isso, que é muito importante essa questão de que a transmissão do conhecimento são as escolas e a educação da própria criança, aquilo que ela é, aquilo que ela se vai tornar, os seus valores, têm que ser os pais. Porque é os pais que decidem o que é que a criança vai ser e não é o Estado que decide. O Estado não está aqui para formar cidadãos socialistas. O Estado está aqui para transmitir o conhecimento para as áreas profissionais e para o futuro da criança, não é? Nas áreas profissionais e nas áreas curriculares, não é? Não é formar cidadãos com um viés ideológico. E isto é constitucional, o que eu estou aqui a dizer. Ninguém pode censurar, ninguém pode fazer nada, porque isto é constitucional. Então, o Estado tem que respeitar as várias sensibilidades morais e religiosas dos pais. Página 28. Escola pública não deve ser um local de doutrinação. Página 29. Muito bem. A ideologia de género é um projeto político de engenharia social. Mais uma vez eu remeto para o meu vídeo sobre ideologia de género. De engenharia social em que as cobalhas são as crianças e os adolescentes. Página 30. A importância da família na formação da identidade. Muito importante aqui. Página 30 e 31. A importância da família na formação da identidade. Portanto, passamos o primeiro texto, vamos ao segundo texto, de João Duarte Black, é assim que se diz, sobre a dignidade humana. Vejam bem, agora passamos para a dignidade humana. Vemos a queda original vista nas sociedades pós-modernas, página 35. Queda vista nas sociedades pós-modernas. A questão da dignidade humana, muito bem, página 35. As pessoas não são mercadorias. Não podem ser vendidas. Muito bem, página 37. O ser humano não é uma mercadoria que se pode programar e transformar para um meio a atingir. Ou seja, as elites têm um meio e vão utilizar, portanto, as pessoas como fins, não é, para atingir esse meio. Isto não pode funcionar assim. Nós não somos mercadorias. Não é? A dignidade humana possui um valor em si mesmo e, portanto, não pode jamais ser tratado como se fosse um simples meio. É aquilo que agora estava aqui a dizer, página 37. É uma propriedade inerente em si mesma, a pessoa enquanto tal. E isto aqui vemos perfeitamente o personalismo, como é importante a filosofia personalista, o valor da pessoa humana. Página 38. A questão da dignidade fortalecida ou enfraquecida. Página 39. Muito bem. Aqui o homem é uma criação à imagem de Deus. À imago Dei, imagem de Deus. Sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26, 27. Página 40. E aqui vemos Deus, Filho, torna-se como nós. Assim, a nossa humanidade e a dignidade humana em Cristo. Muito boa comparação, aqui página 14, achei muito interessante este autor falar sobre isso. Depois passamos ao terceiro texto, portanto, Pureza de Melo. Quem sou eu? Não é? A grande pergunta, quem sou eu? Que é o título deste texto. A nossa identidade é formada pela família e das suas relações que desenvolvemos, pois é na família que logo a partida do momento que nascemos, bem ou mal aprendemos. Muito bem, página 45. Quando nascemos, passamos a fazer parte dessa comunidade com as suas crenças, tradições, rituais, experiências de vida e expectativas que vão impactar o nosso rumo. Página 45. Muito bem aqui, meus amigos. Vivemos hoje à mercê de uma cultura identitária que pretende reescrever as fundações culturais e civilizacionais da cultura ocidental de uma maneira revolucionária que divide o mundo entre oprimidos e opressores. Página 47. Esta aqui vai ter que ser repetida, meus amigos. Muito bem visto. Eu vou ler novamente. Vivemos hoje à mercê de uma cultura identitária, essa é tudo aquilo que nós temos visto, não é? Todas essas margens que agora querem ocupar o centro, como diz o filósofo Michel Onfray, muito bem visto, quando ele faz uma análise sobre o wokismo, por exemplo. Portanto, vivemos hoje à mercê de uma cultura identitária que pretende reescrever as fundações culturais e civilizacionais da cultura ocidental de uma maneira revolucionária que divide o mundo entre
oprimidos e opressores. Esse binário, esse binarismo, este manicaísmo que a esquerda constantemente faz nas televisões, nós vemos, nós somos os bons, vocês são os maus, os bons, os maus, os bons, os maus. Isto é dividir a sociedade. Não se deve fazer isso, a sociedade civil não pode ser assim. Nós temos que conviver em termos de pluralidade, tem que haver todo o tipo de opinião. Não se pode dizer que uns são os bons e os outros são os maus, que é exatamente isso. Isso já vem, meus amigos. Eu fiz agora o vídeo das FPs 25, podem ir lá ver. Isso já desde os anos 60 que eles são assim, que eles metem-se na cabeça, os bons são eles, os maus são os outros. Isso só divide a sociedade. E nós estivemos à beira da guerra civil, nessa altura, que chamou-se Verão Quente, justamente por causa desse binarismo, deste manicaísmo, e hoje nós temos novamente o perigo dessa extrema-esquerda, que é que cada vez está mais minoritária. Ela foi completamente derrotada agora nas eleições, mas ela, como agora sabe que está derrotada, ela agora vai tentar, digamos assim, todos os artifícios, vai tentar dividir a sociedade o mais que puder, meus amigos. Depois, a cultura woke tem limitada a liberdade de expressão, e é verdade, pessoal e artística, e ameacem a ordem social. Página 47. Ninguém tem o direito de calar ninguém. Eu vou repetir. Ninguém tem o direito de calar ninguém. Desde que a opinião não seja uma opinião que faça ameaças de vida contra as outras pessoas. Desde que aí sim, aí temos o direito, não é? Que é isso que o terrorismo faz, ao fim e ao cabo. Agora, as opiniões não podem ser canceladas. Ninguém pode ser cancelado. Seja ele o Presidente da República, seja ele o artista mais conhecido, ou seja uma pessoa desconhecida, como eu, por exemplo, seja quem for, ninguém pode ser cancelado. Ninguém, por causa da sua opinião. Isto é constitucional. Portanto, fazer isso é ditadura, pura ditadura. E a esquerda e a extrema-esquerda fazem isso, meus amigos. São eles que fazem isso. Portanto, que é a cultura do cancelamento, o perigo da identidade do género. Quem não está de acordo é cancelado. Isto é proibido, meus amigos. Não pode acontecer. Página 47. Página 48. O perigo do relativismo moral. Relativismo moral. Tudo é relativizado. Menos o próprio relativismo moral. Claro, porque isto funciona sempre assim. Tudo é relativo, não há absolutos. Menos a afirmação de que tudo é relativo e não há absolutos. Porque se tudo for relativo e não há absolutos, então a própria afirmação tudo é relativo e não há absolutos, essa própria afirmação se torna relativo. Logo existe absolutos. Estão a ver? Esta é uma falácia filosófica e, meus amigos, este perigo relativista, meus amigos, deve ser combatido. As coisas não são relativas. As coisas têm princípio, tronco e membro. As coisas têm normas. As coisas têm valores. Tem que haver direitos, mas tem que haver deveres. As coisas têm que ser com decência, como eu costumo dizer, com princípios de decência, como eu costumo dizer. Tudo não é de qualquer maneira. As coisas não são de qualquer maneira. Então, o projeto de construção de um novo mundo ocidental, rejeitando as bases tradicionais judaico-cristãs. Página 48. Meus amigos, este canal Ocidente Neri, eu vou repetir, este canal Ocidente Neri Livros, que apresenta livros, é justamente um canal de defesa da cultura tradicional ocidental judaico-cristã. E é isso que é este canal, meus amigos, e que vai continuar a ser, e vai continuar a apresentar todos os livros em defesa desta tão grande tradição. E eu posso aqui já dar em primeira mão, dar como primeira notícia em primeira mão, que eu estou já a trabalhar num livro meu, um livro que vai ser meu, que se vai chamar A Tradição Ocidental. A importância da tradição judaico-cristã para o mundo ocidental. Eu vou trabalhar neste trabalho que eu tenho estado a fazer e desde já, anuncio já, porque ainda vai faltar algum tempo para isto ser concretizado, mas eu creio ser de suma importância, portanto, haver agora trabalhos deste tipo e que vão, digamos assim, vão apresentar também ao mundo e à sociedade portuguesa, digamos assim, a importância desta tradição milenar, meus amigos, a tão grande importância que é esta tradição judaico-cristã. Então, passamos para o quarto texto, Identidade e Família, de Manuel Monteiro. Muito bem aqui, Manuel Monteiro, que já é conhecido, toda a gente sabe quem é, não é? Que fez parte do CDS e que é uma pessoa intelectualmente muito interessante, não é? Tem feito também um grande trabalho em Portugal, um pouco mais discreto, mas tem sido uma pessoa
de grande relevo, pelo menos na minha análise, e faz aqui um trabalho muito interessante. Identidade e família. Família como instituição natural no espaço e no tempo, que foi consolidada numa instituição social, página 51, muito bem visto aqui. O Estado como construção de uma sociedade que dispensa a família, que é isso que tem estado a acontecer, principalmente nos governos socialistas, meus amigos. O Estado como construção de uma sociedade que dispensa a família, como se o mundo pudesse existir entre Estado, que controla tudo, e um conjunto de indivíduos completamente robotizados que obedecem ao Estado. Isto é a visão leninista-stalinista. Era isso. E, de certa forma, também os nacionalsocialistas também eram assim, na Alemanha. Era isso que eles queriam também. E a Itália também, não é? Se nós formos a ver, todos estes grandes totalitarismos sempre foram isso. Sempre foi o Estado como supremo e as pessoas todas ali, todas comandadas, todas robotizadas. Não existe corpos intermédios. E a sociedade civil, como diz muito bem Edmund Burke, a sociedade civil, as igrejas, as associações, a família, todas essas organizações, todas essas coisas constituem os baluartes de defesa contra este Estado omnipotente de que falava muito bem Thomas Hobbes no seu Leviatã, não é? E de que falava também muito bem Edmund Burke nos baluartes contra o totalitarismo, não é? E também Hannah Arendt também fala muito sobre isso no seu livro, não é? No seu livro bem conhecido, não é? Então, portanto, o Estado como construção de uma sociedade que dispensa a família. Já vimos, é na família que se transmite os valores do bem e do mal, do certo e do errado. Então, mas vou fazer aqui uma pergunta. É o professor que tem que dizer ao aluno o que é o bem e o mal? Ou é o pai e a mãe? Então, mas estamos a inverter os papéis? O professor pode... o professor deve ser um complemento. Ele deve complementar. Ele deve dizer, olha, obedece a tua mãe, faz aquilo que a tua mãe te diz para fazer. Faz aquilo que o teu pai te... Quer dizer, tem que ser uma família como deve ser, não é? Não pode ser um pai drogado, um pai bêbado, ou uma mãe que seja assim... Não estou a falar desses casos extremos, não é? Que muitas vezes as crianças às vezes até nem podem estar nas famílias, não é? Isso acontece muito. Mas eu estou a falar de uma família natural, uma família normal. Os filhos têm que obedecer aos pais. E o professor é um complemento, é uma ajuda, não é? Na orientação, não é? As coisas devem ser assim. Então, educar família, ensinar escolas. Bom, este chavão é um bocado... isto é mais complexo do que isto, atenção, é aquilo que eu agora estava a tentar dizer. Mas, na sua forma principal, podemos dizer que sim, que a educação normalmente remete para a função dos pais. Quando o bebê nasce, até atingir a maioridade, normalmente, porque até que os próprios filhos vivem no seio dos pais, normalmente serão os pais que vão orientar a educação familiar dentro do lar. E depois temos o ensino, a transmissão de conhecimento, e também temos outra coisa que é também o comportamento de sala de aula, que tem que ser também, aí o professor tem que ter uma ação muito grande, que é o aluno tem que obedecer ao comportamento dentro da sala de aula. Para quê? Para que haja ordem, não é? Para que haja ordem e sentido e para que o conhecimento possa ser, digamos assim, a transmissão do conhecimento possa ter o seu devido valor, não é? Porque senão tornava-se dentro da sala de aula uma anarquia, não é? E eu não me lembro muito bem, mas eu acho que foi Theodor Adorno, acho que foi ele próprio conta, não é? E podem ver no livro A Escola de Frankfurt que eu explico isso, em que houve uma parte que os alunos entraram todos, uns 30 tal alunos entraram todos dentro da sala de aula e partiram a sala toda. E o próprio Theodor Adorno, que ensinava, digamos assim, ensinava a exaltação do eu, não é? Ele próprio teve de dizer, pá, aí chega, aí já não podem fazer isso. Quer dizer, não podem ir tão ao extremo, não é? Tem que haver uma certa ordem, senão eu não consigo ensinar dentro da sala de aula. E ele próprio disse isso. Ele é um dos principais atores da Escola de Frankfurt, não é? Da desconstrução da civilização, digamos assim. Então, família e escolas devem ser complementares. É aquilo que eu estava a dizer, vejam bem, estou aí no raciocínio. Portanto, famílias e escolas devem ser complementares e nunca conflituosas. Página 54. É aquilo exatamente o que eu estava a dizer. Complementaridade entre as duas instituições. Lá está. Tem que haver uma parceria entre pais e escolas e professores. Quando há conflito é porque alguma coisa não funciona. Vimos agora o que é que aconteceu com a família Mesquita. É porque alguma coisa não funciona. Se os pais não querem uma determinada ideologia,
tem que respeitar isso. Tem que haver um respeito. A sociedade, nesse caso, o Ministério da Educação, não é? Que nem sequer deveria ter esse nome, devia ser Ministério da Transmissão de Ensino ao Ministério do Ensino e nunca da Educação. Logo aí é um erro completo. Devia ter essa preocupação e não haver conflitos, não é? E não criar conflitos. Página 54. Passamos ao quinto texto. Autenticidade e compromisso. João Carlos Seabra Pereira. Muito bem aqui. A desagregação em supostas alternativas que levam ao apagamento da axiologia e da ética. É tudo aquilo que temos estado aqui a dizer. Página 59. O livro é muito bom, que ele segue mesmo, todo ele segue uma orientação muito específica em favor da família, em elogio, em defesa da família. Então, a vida da família é espaço e tempo de formação humana. Exatamente isso. A vida da família, pai, mãe, filhos, é espaço e tempo de formação humana pela fidelidade a vínculos herdados e recebidos. Página 60. E, meus amigos, todos nós erramos. Vocês não pensam que eu sou um perfeito. Eu tenho uma filha e tenho muitos problemas muitas vezes. Porque não é fácil, meus amigos. E ainda para cima, nos tempos que correm, não é nada fácil. Todos nós erramos, meus amigos, todos nós temos fraquezas, todos nós fazemos coisas que não devemos fazer, estamos a insistir de um lado e não insistimos de um outro. Portanto, isso é muito complicado, meus amigos. Não é tarefa fácil, tem que haver um equilíbrio entre os pais, os filhos, a escola, o emprego, tem que haver um equilíbrio muito grande, um saber fazer as coisas, digamos assim, que muitas vezes não é fácil, meus amigos. Então, tudo isso que constitui a cultura como herança não biológica do homem, é na família que primordialmente cada um a recebe. Porque é na família que nós recebemos os primeiros valores. Muitas vezes é com os nossos avós, é com as nossas mães. Muitas vezes estes valores, nós quando somos crianças, temos tendência muitas vezes a olhar para eles, não é? Porque eles é que são quem nos... é com eles que nós vivemos, nascemos no seio onde eles vivem, é com eles que nós fazemos a nossa formação. Página 63. E por isso é que o filósofo Platão, quando fala numa sociedade em que os filhos são logo retirados e são criados em instituições, isso é uma desruptura completa de uma sociedade. É o fim de uma sociedade, é a destruição de uma sociedade. Isso não funciona. E o próprio filósofo Aristóteles, ele próprio pôs em questão. Ele era o aluno de Platão, ele foi aluno de Platão, e ele pôs em questão tudo isso. Ele disse, não, o mestre teve coisas muito fantásticas, Platão, de facto, foi uma mente brilhante, sem dúvida, um filósofo brilhante, mas houve coisas que ele disse que monstruosidades, como estas, não é? De que retirar os filhos logo à nascença e meter os filhos dentro de meter os filhos num recinto e serem educados do princípio ao fim, de manhã à noite, pelo Estado. Isto é totalitarismo puro, não é? Só mesmo um poder totalitário é que faz uma coisa dessas, não é? Isto é antinatural, não é? Então, vamos ao texto, ao sexto texto, portanto, o verdadeiro ataque à família. João César das Neves. E chegamos aqui à parte do livro que eu tenho ouvido mais comentadores e analistas, os tais especialistas que sabem tudo e que só veem de um lado, nunca veem dos outros lados. E toda a gente caiu em cima do César das Neves por causa de uma passagem que eu vou falar disso mais à frente, e eu vou falar disso porque é importante, porque às vezes, lá está, para já quem não leu tem que estar com a boquinha fechada. Agora já quase toda a gente deve ter lido, portanto, todos aqueles que disseram que não leram o livro, agora devem estar todos caladinhos porque já leram o livro. Mas, mesmo aqueles que leram o livro, devem fazer uma interpretação correta do autor. E isso chama-se hermenêutica, ciência e arte de interpretar um texto. Quando nós interpretamos um texto, nós temos que saber o que é que o autor quis dizer. Não é, agora ele disse isso, eu vou retirar e agora vou dar uma tacada. Não, meus amigos, isto não funciona assim. Eu vou explicar mais para a frente. Portanto, as vantagens da família são evidentes em si, ninguém deveria defendê-las, pela simples razão que são evidentes e naturais. Página 67. Outra coisa, antes de retirar uma frase, um parágrafo, seja o que for, tem que se ler o que é que está antes e tem que se ler o que é que vem depois. Isto é a hermenêutica pura, é a interpretação de um texto. É por isso é que eu não sou a favor que haja pregações, isto agora no domínio, no âmbito
do domínio evangélico protestante, não é? Para os pregadores, eu não sou muito a favor de uma pregação feita por um versículo. Acho que a pregação tem que ser uma passagem e ela tem que ter o seu contexto, tem que ser expositiva e tem que vir de trás e tem que ter o contexto daquilo que vem antes e ter o contexto daquilo que vem depois. É assim que as coisas funcionam numa correta interpretação. E quando nós vemos aqui no livro e que retiramos esta passagem, que vou agora falar principalmente sobre as mulheres, temos que ver o que é que o autor quis dizer, onde é que o autor quis chegar, e não tirar as palavras da boca do autor, da escrita do autor, e interpretá-las e depois vir a público, que é ainda mais grave, é vir a público e depois dar outra interpretação. Então, vamos lá. Portanto, ataques virulentos e perversos contra o conceito de família tradicional por um conjunto de ideólogos. Eu sei que há muita gente que não gosta de ouvir isso, e por isso é que muitos analistas caíram em cima do professor João César das Neves, porque ele diz umas verdades. E quando a gente diz verdades, ninguém gosta. Nunca ninguém gostou quando se diz uma verdade, porque a verdade muitas vezes dói. E é exatamente isso que o professor diz. Que há ataques perversos e virulentos contra a família, página 67. E eu vou explicar isso muito bem das mulheres. Muito bem das mulheres, para ver se a gente entende uma vez por todas. Portanto, o lar e a família eram a finalidade última de toda a atividade, eram o templo onde todos ansiavam encontrar o carinho e o repouso. Página 79. Primeiro, o professor João César das Neves diz a importância do lar, do marido chegar do trabalho, encontrar o seu poiso, o seu repouso, refugiar-se na sua casinha, onde mais ninguém o vai chatear, já não vai estar ali os patrões, não vai estar ali ninguém. Ele encontra um conforto do lar, conforto da mulher, conforto dos filhos. É o seu, digamos assim, como é que a gente costuma dizer isso? O seu poiso, não é? O seu cantinho do descanso, não é? Ele encontra ali o seu cantinho do descanso. Primeiro é isso que o professor João César das Neves está aqui a dizer, a importância do lar. E nós vamos ver o porquê de também a mulher, quando começou a trabalhar, que não é errado a mulher trabalhar, não me interpretam mal. O que eu estou aqui a dizer, o que é que se passou em termos de desagregação da família. Então, contra a tese da opressão das mulheres, e é agora aqui que nós vamos fazer a perfeita hermenêutica, a interpretação do texto, sobre o que é que o autor quis dizer. Contra a tese da opressão da mulher ao longo dos séculos, que é uma das críticas de todos esses especialistas da televisão, não é? Uma tese estranha dada ao papel que a mulher teve na família. Exatamente. O professor João César das Neves diz-nos que é estranho toda essa coisa de que a mulher foi oprimida, meus amigos. Eu concordo a 100%. Desafio qualquer um, todos esses especialistas especializados da especialidade, que venham ter comigo e que venham falar comigo. Porque é assim, uma coisa é nós fazermos um exercício sociológico num universo, como eles gostam tanto de falar, não é, em estatísticas, pegando e vemos que, sim senhor, ao longo da sociedade houve mulheres que foram maltratadas, sim senhor. Mas isso primeiro não é esta regra, não é estes casos, que são muitas vezes casos isolados, não quer dizer que sejam milhões e bilhares, não, como eles dizem, não é. São alguns, mas não é, isto não vai confirmar a regra. Ou seja, não quer dizer lá porque umas mulheres foram maltratadas, agora a história universal dos manuais escolares vai dizer que todas as mulheres foram maltratadas. Não, isso é o que eles querem, que é uma generalização de casos. Isto é uma má interpretação dos factos. Não é isso que se está aqui a dizer. O que aqui se quer dizer é estranho quando se pega nisso e se diz, é a mesma coisa que eu dizer, toda a sociedade portuguesa por exemplo, é contra, eu não tenho um pouco medo aqui das palavras no YouTube, não é, com esta censura, toda a sociedade portuguesa é contra as pessoas, portanto, as pessoas que gostam, pessoas do mesmo sexo, para não utilizar aqui palavras, mas alguém pode dizer isso? Toda a sociedade, eu estou a generalizar, toda a gente, se calhar não há quase, há muito poucos, se calhar são muito poucos, não sabemos, somos 10 milhões de portugueses, se calhar nem 1 milhão chega, nem isso, nem deve haver. Estão a perceber o que é que eu estou a querer dizer? Agora, o que é que fazem? Generalizam as coisas para poder depois avançar com as agendas, que é exatamente isso que fazem. E muito bem aqui. É estranho dizer que toda a sociedade sempre oprimiu as mulheres, porque isto caímos outra vez no binário da extrema-esquerda, os opressores contra os oprimidos. É a mesma coisa que no 25 de Abril,
logo após o 25 de Abril, quando estavam a preparar o golpe do 25 de novembro de 75, as forças políticas da esquerda e da extrema-esquerda dizerem toda a sociedade portuguesa é conservadora e é fascista e nós é que somos os salvadores da pátria. Isto é périto deles, isto é assim que eles funcionam, é assim que eles trabalham, eles generalizam as coisas para depois avançarem com as suas agendas. E é exatamente isso que fazem, a mesma coisa que reduzir toda a gente. Agora, quem não é socialista e comunista é de extrema-direita. Mas amigos, até pessoas que não querem saber de política para nada são de extrema-direita. Quem não for socialista e quem não for comunista é extremista. Pronto. Isto agora é a nossa sociedade, funciona dessa forma. Exatamente aquilo que o filósofo Lévi-Strauss explicou muito bem no seu livro História e Direito Natural, quando ele disse, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, ele disse: vai haver aqui um perigo. Derrotaram o nazismo no campo militar, mas não o derrotaram no campo ideológico, porque eles agora o que é que vão fazer? A extrema-esquerda vai fazer o seguinte, vai pegar nisto e vai dizer todos aqueles que não são como nós foram como aqueles que foram derrotados em 1945. Estão a ver? Percebem onde é que eu quero chegar? É reduzir o adversário. É reduzir o adversário. Meus amigos, se eu um dia for convidado na comunicação social a ir a algum lado falar alguma coisa, se os meus adversários começarem a falar você é isto, é aquilo, é aquilo, eu levanto-me e vou-me embora. Eu estou já a avisar. Eu não vou discutir com vocês. E quando vocês utilizarem a repressão do adversário, a extremista, querem falar, falem dos argumentos. Falem dos argumentos. E é exatamente isso. Bem, mas eu estou aqui, digamos assim, a afastar-me do âmbito do trabalho. Então, é estranho, de facto, é estranho esta redução, como eu estava a dizer, de que todas as mulheres foram oprimidas. E é isso que João César das Neves está a dizer. Ele simplesmente diz que é estranho. Contra a tese da opressão da mulher ao longo dos séculos, é estranho. Porquê é que se querem... Porquê? Mas depois o autor explica mais para a frente. Uma das críticas da esquerda, lá está, uma tese estranha, dado que ao papel que as mulheres tiveram na família, meus amigos. E agora? As nossas avós raramente participavam da vida pública, não tinham carreira, não influenciaram a política, a cultura, a sociedade. O que faziam era dedicar a sua atenção toda à administração da casa, à educação dos filhos, a orientar o conforto da família. Isso esses especialistas da TV não falam. O que vem depois não falam. Lá está, interpretam aquela frase e ficam ali e é só aquilo. Estão a perceber a técnica de se fazer as coisas. Aqui na página 70. Então nós devemos fazer uma correta interpretação de um texto, vendo o seu contexto, vendo o que vem antes, o que está escrito antes, o que está escrito depois, onde é que o autor quis chegar, o que é que o autor queria dizer. O professor João César das Neves nunca quis dizer que não houve opressão. Claro que houve casos em que tantas mulheres como os homens, atenção, os homens também foram muito, isso ninguém fala, vocês não veem ninguém falar nisso, muitos homens foram maltratados, eu conheço muita gente, homens também foram maltratados, não é uma questão de pôr aqui as mulheres contra os homens, ou dizer que os homens são melhor que as mulheres, ou que as mulheres são melhor que os homens. Isto aqui é nós termos equilíbrio, meus amigos, e não partirmos naquilo que esses especialistas gostam muito de fazer, que é pegar numa frase, pegam nisso e atacam as pessoas com isso. Estão a perceber que é isso que fazem. Então, a quebra drástica da taxa de matrimonial. Isso aqui é que deviam ter falado no livro. É quando o professor João César das Neves fala da queda drástica da taxa de matrimonial, os casamentos todos destruídos, os divórcios entre casamentos, porque as mulheres traem, porque os homens traem, ou porque a própria sociedade, o trabalho. Há pessoas, eu sei de divórcios, pessoas que se divorciaram por causa que trabalhavam tanto, o próprio trabalho, nem sempre são questões de infidelidade, não é? Às vezes há próprias questões do trabalho, questões que acontecem, que muitas vezes há um que deixa de gostar, o outro deixa de gostar. Essas coisas muitas vezes acontecem. Portanto, meus amigos, e há uma quebra drástica na sociedade ocidental, meus amigos. E o que é que acontece? Quando isto acontece, há um desabar do tecido social, porque as famílias é que formam a sociedade. Percebem onde é que eu quero chegar? Digo-vos uma coisa, em termos estratégicos, e isso está muito bem retratado no livro de Sun Tzu, A Arte da Guerra. Não há melhor para destruir uma sociedade do que destruí-la por dentro. Em vez de atacar com exércitos, é destruí-la por dentro. Como é que se destrói uma sociedade por dentro?
É pervertendo e destruindo a sua principal célula, que são as famílias. É destruindo a mente ideológica das crianças, pondo as crianças completamente, como aconteceu nos anos 60, não é? E nos anos 70, por exemplo, a música teve um papel muito grande em muita desagregação da sociedade. Tudo isso Sun Tzu explica muito bem no seu livro, como se destrói uma sociedade por dentro. É? Muito bem. Então, quebra drástica da taxa matrimonial entre 1999 e 2022. Aqui muito bem nos explica o professor João César das Neves. Principal pilar da sociedade é a família, constituída pelo pai, pela mãe e pelos filhos, página 71. Então, muito bem, parabéns principalmente ao texto de professor João César das Neves, ao contrário de todos esses especialistas que dizem. Passamos ao sétimo texto. A árvore da vida, a família. Vasco Pinto de Magalhães. Eu gostei muito, muito deste texto, meus amigos. Eu costumo muito nas minhas redes sociais falar do símbolo da árvore como o símbolo de conservar, de ser o conservadorismo, de conservar mesmo. E eu acho que é a melhor ilustração que nós podemos ter é a árvore com as suas raízes, com o seu tronco e com os seus ramos e depois com as flores, não é? Dar flores e dar frutos, não é? É o melhor exemplo. E o próprio exemplo que o Senhor Jesus dá quando ele fala de que quando alguém dá fruto, quem não dá fruto e quem dá fruto, não é? O dar fruto, não é? Então, muito bem, a família é a árvore da vida. Exatamente, a família é a árvore da vida. A família confere um sentido de pertença por oferecer a cada pessoa que nasce um passado, raízes e antepassados, página 65. Também gera mais vidas. É exatamente isso, meus amigos. Então, contra as nossas formas da ciência, quererem transhumanizar o homem, a citação de Michel Renaud: nem tudo o que é cientificamente possível é eticamente desejável. É uma realidade. Agora a ciência torna-se a última palavra, mas a ciência pode fazer coisas erradas. Quem é que diz que a ciência não está errada em algumas coisas? Porquê é que a ciência e a tecnologia têm que ser o novo Deus do século XXI? Não, meus amigos, isto é um erro completo, meus amigos. Página 76. Depois, muito bem aqui, a metáfora da árvore, aquilo que eu estava a dizer. Precisamos de raízes que nos seguram e nos vão buscar a água necessária. Precisamos de um tronco comum que nos dá identidade histórica e precisamos de ramos com os quais nos tornamos um corpo social. Muito bem aqui. Parabéns, página 78. Parabéns ao Vasco Pinto de Magalhães por esta comparação. Texto muito bem feito. Percebemos então que existimos para dar flor e frutos. Vou repetir. Percebemos então que existimos para dar flor e frutos. Página 78. Muito bem. Só quem lê o livro é que percebe isso. Não é especialistas da TV que criticam sem terem lido o livro. Agora, passamos para o texto 8. Isabel Almeida Brito nos fala: ó mãe, mas quem sou eu? Muito bem também aqui. E na presença de um ser dentro de nós, da mulher, que vão dar à luz e começa outra vida e que cria uma nova identidade, única, sendo que essa missão é que dá a verdadeira identidade da mulher. Exatamente. Por isso é que eu às vezes digo, não é mal, nenhuma mulher não tem filhos, atenção, não estou aqui a fazer qualquer tipo de crítica, mas uma mulher, depois de ter dado um filho, que correu tudo bem, não é? E que está tudo bem na família, ela sente-se plena, ela sente-se realizada, ela cumpriu uma das missões, não é a principal, é uma das principais, mas não é só esta, cumpriu uma das grandes missões, dar a vida. Porque a mulher é que dá a vida o homem, não é? A mãe é que dá a vida o filho, não é? E tem que se valorizar muito isso, meus amigos. Então tudo começa com a vida humana. A vida acontece num contexto de relações. A natureza dessa relação que mais serve, aquele acontecimento, é a de amor. Exatamente, o amor muito bem aqui realçado por Isabel Almeida Brito, página 84. Texto 9, agora tenho que andar mais depressa. Passamos a Manuela Ramalhantes, muito bem aqui Manuela Ramalhantes, que nos fala o papel da família no desenvolvimento da criança e da sociedade. Muito bem, é preciso reconstruir e a reconstrução passa pelas famílias. Luc Ferry, que eu conheço bem, acompanho muito bem os trabalhos de Luc Ferry. Luc Ferry é um intelectual francês, fala muito no transhumanismo também, ele tem muitas palestras, mas é um intelectual francês, um brilhante, digamos assim, orador também, que dá muitas palestras, e por acaso é verdade, ele fala muito na reconstrução da família, página 92.
Depois, a esfera política, o Estado e a economia, o mercado, usurparam duas das funções básicas da família. E a verdade é a educação e a economia. Estou a perceber? Portanto, o Estado e o mercado estrangularam a instituição da qual, no entanto, tem de viver. A própria instituição base, tanto do Estado como do mercado, é a família. Sem a família não há mercado, não há Estado, meus amigos. Se não existir seres humanos ao cimo da Terra, não há nada. Nada pode existir, nada pode funcionar, porque os humanos é que fazem as coisas funcionar. Percebem? Eu não percebo quando eu vejo a elite financeira internacional, que parece que tem não posso aqui falar muito no canal, mas parece que tem uma panca em relação às populações. E eu não percebo isso. Porque as pessoas é que fazem a sociedade, não é a sociedade que faz as pessoas. Isto foi um dos principais erros da esquerda, e principalmente a partir de Jean-Jacques Rousseau, que o homem é o bom selvagem e a sociedade é que corrompe, então temos que construir uma nova sociedade, porque é a sociedade é que vai formar o homem. Não, isso é mentira, meus amigos. São as pessoas é que fazem a sociedade. A sociedade existe para os homens, não é os homens que existem para a sociedade. Assim como todas as outras coisas. O próprio Senhor Jesus, quando fala para os fariseus, o sábado foi dado aos homens e não é o homem que tem que servir o sábado. Ele estava a dizer isso para toda a humanidade em todas as áreas. Meus amigos, o centro são os humanos. O ser humano é o mais bem precioso e valioso. Temos que ter isso em conta. O dia que a sociedade achar que o ser humano é algo de mau, a sociedade é destruída. E é isso que está a acontecer. Porque é isso que a extrema-esquerda tem na cabeça. Percebem o que é que principalmente essa gente toda aí, ambientalistas e companhia, quando nós chegamos a esse ponto de que o ser humano é mau para o mundo, ou seja, a natureza, as plantas, o mar, o sol, a terra, o mar, a praia, as flores, o campo, as montanhas, os rios, os vales, tudo isso foi dado para o homem, para que o homem possa cuidar e cuidar bem. Não é o homem que não é essas coisas, o homem que existe para essas coisas. Isso é uma loucura, meus amigos. Entendem? Deus criou um jardim para o homem cultivar. Deus criou o jardim para o homem. Não criou o homem para servir o jardim. Percebem o que é que eu estou aqui a querer dizer? Texto número 10. A família como tema e problema segundo o Papa Francisco, Manuel Clemente. Meus amigos sabem que eu não sou católico. Portanto, eu sou, como é que se pode dizer? Não há qualquer, neste caso, não me podem acusar de ser aqui um católico fervoroso, então, como é que eu posso dizer? Não se pode acusar que eu sou aqui alguém defensor, reacionário do catolicismo. Eu sou insuspeito, é a palavra que eu estava à procura, não há suspeição nenhuma, porque eu vou aqui dizer bem Manuel Clemente, e vou dizer bem até da encíclica do Papa Francisco, sabendo que eu nem sequer sou católico. Eu sou protestante evangélico, os meus amigos sabem aqui no canal, mas eu tanto defendo o catolicismo, como defendo o protestantismo, como defendo o ortodoxismo aqui neste canal. As minhas convicções pessoais ficam para mim. Eu aqui tenho apresentado muitos livros em defesa da Igreja Católica, apresento muitos livros em defesa da Igreja Protestante, também apresento muitos livros em defesa da Igreja Ortodoxa. Eu tento aqui defender o cristianismo porque eu acredito na união do cristianismo, não nas outras religiões. Eu acredito na união dos nascidos de novo. E parabéns aqui a este artigo de Manuel Clemente, muito bem feito, em que nos fala de um modo, e eu sou, como eu disse, eu sou insuspeito porque os meus amigos sabem qual é a minha tendência pessoal. Então, o modo de pensar é o sujeito ativo como indivíduo, liberalismo. Outro modo de pensar é a sociedade coletiva como verdadeiro agente, socialismo. Então temos aqui esses dois polos. Uns é um indivíduo, é extremado. Aquilo que eu chamo de pós-liberalismo é extremado. Outro é o Estado, o indivíduo diluído no Estado. O tal socialismo, comunismo, por aí fora. Temos aqui esses dois polos. Mas temos um terceiro polo, que é aquilo que eu digo. Que é o polo, para mim, agora esta é a minha opinião, não é a opinião do Manuel Clemente. Há o terceiro polo, que é um equilíbrio entre essas duas forças, com a sociedade civil e com as tradições e a transmissão do saber, que é aquilo que eu chamo de conservadorismo, que é conservar as coisas. E essa tem que ser um equilíbrio entre essas três forças.
não é? Não se pode ir a um extremo de um lado, nem a um outro extremo do outro lado. Tem que se ter aqui um equilíbrio. E é muito bem aqui. Ambos anulam e relativizam a família. O polo liberalismo exacerbado e o polo do socialismo também exacerbado. Então, existe uma cultura do provisório. Tudo é provisório, parece que não existe algo de definitivo, não é? É aquilo que se vê, não é? Na sociedade, nas sociedades pós-modernas, página 102. Que é o resumo da catequese do Papa Francisco, muito bem, de 2015. Porque, atenção, há muita coisa que o Papa Francisco escreve que também tem validade. Mesmo quem o critica, mesmo dentro do cristianismo quem o critica, atenção. Portanto, defesa do papel da mãe e do pai na reconstrução da família. Eu vou repetir. Defesa do papel da mãe e do pai na reconstrução da família. Página 103, 104. Passamos ao texto 11. Eu só posso falar de algumas coisas, tenho que andar depressa. As famílias felizes, Jaime Nogueira Pinto. Bom, parabéns aqui para o professor Jaime Nogueira Pinto, porque ele faz aqui uma coisa muito interessante. Posso até dizer um certo exame sobre a família na literatura. Muito bem feito aqui. Ou seja, Jaime Nogueira Pinto faz aqui jus da sua cultura literária, que é grande, e parabéns, porque o próprio Dr. Jaime Nogueira Pinto faz aqui um papel em buscar a literatura, grandes obras. Eu remeto para o meu vídeo que eu fiz agora, os grandes livros da literatura. Vai buscar muita coisa e faz algumas comparações com a família, com aquilo que se passou com a família. Portanto, um exame curto sobre a família na literatura. A tragédia faz história, mas a família feliz também faz. Ou seja, há uma certa visão de que nos romances, principalmente nos romances literários, de que a tragédia faz correr tinta, dá ênfase à história. E uma família feliz é enfadonha, não interessa, muitas vezes não acontece isso também. Portanto, muito bem aqui o professor Jaime Nogueira Pinto. A ideia de que a tragédia e a ruptura no romance faz o princípio do que hoje está na moda, o individualismo. O chamado individualismo romanesco, como ruptura da família tradicional. E aquilo que eu estava a dizer, página 108. Pois as histórias felizes não fazem literatura. Isto está na cabeça de muita gente. As tragédias é que suplantam as histórias felizes, mas muitas vezes não é assim, meus amigos. Então, há de tudo, não é? Mas há um pouco essa visão, não é? Essa visão também contemporânea, pós-moderna, que as coisas são assim, não é? Está muito bem aqui, eu aconselho muito a leitura do texto de Jaime Nogueira Pinto, muito interessante, até pela erudicidade também do texto. Passamos para o ponto 12, de Nuno Brás da Silva Martins. A família motor de uma nova cultura. Eu vou repetir, a família motor de uma nova cultura. A família parece ter deixado de ser uma prioridade da nossa cultura ocidental. Página 113. E é verdade. A família sacrificada aos desígnios da imposição universal, da globalização e da nova ordem mundial. Muito bem, dessa nova ordem. Página 113. Ninguém pode pensar que o enfraquecimento da família como sociedade natural fundada no matrimónio seja algo que beneficia a sociedade. Eu vou repetir, ninguém pode pensar que o enfraquecimento da família como sociedade natural fundada no matrimónio seja algo que beneficia a sociedade. Eu não percebo. Eu não percebo como é que alguém pode pensar que a destruição da família é uma coisa boa. Família, pai, homem, filhos. Como é que é possível alguém pensar isso? Portanto, não confundir a verdadeira liberdade com a licenciosidade. Eu digo muitas vezes isso no canal. O direito de se fazer tudo aquilo que se quer. Não, meus amigos. Liberdade não é isso. Liberdade é eu poder estar aqui a falar deste livro, por exemplo. E ninguém poder dizer nada. Ninguém me pode censurar, ninguém me pode fazer absolutamente nada, porque eu sou livre de fazer isso. Agora, liberdade não é eu chegar ali ao meu vizinho, bater no meu vizinho, pegar na mulher do meu vizinho e trazê-la aqui para casa. Percebem o que é que eu estou aqui a fazer essa comparação? Porque muitas vezes, muita gente pensa que a liberdade é fazer tudo aquilo que se quiser. Então eu posso fazer tudo o que eu quiser. Não, meus amigos. A liberdade tem princípios. A liberdade tem normas. A liberdade tem também limites. Não é? A liberdade ela é condicionada a certas coisas. Há coisas que não podem fazer para o meu bem, não é? Para que eu não possa ser, não me possam tirar a liberdade, não é? Pronto. Mas há outras coisas que eu não posso fazer, porque senão eu era livre de fazer tudo aquilo que eu quiser. Eu não posso fazer o bem e o mal, eu tenho que fazer as coisas conforme as coisas estão na lei, não é? Então, muito bem aqui.
Portanto, não confundir a verdadeira liberdade com a licenciosidade, o direito de se fazer tudo aquilo que se quer, página 116. E muitas vezes é aquilo que muita gente hoje pensa que pode fazer e muitas vezes pensa que pode destruir a família, que tem esse direito de destruir a família. Texto número 13. A família é uma escola de nós em tempos de vós. Em tempos de eus, desculpa. A família, uma escola de nós em tempo de eus. Muito bem aqui, Fernando Ventura. Não é de admitir que a família, como instituição e como realidade de crescimento pessoal e social, esteja a ser alvo de ataques orquestrados para que a liberdade tem só uma vaga ideia unívoca. Aqui, página muito bem, 124. A tolerância tornou-se o novo catecismo. Eu até fiz uma pausa de silêncio. Eu tenho um livro só a falar disso. Eu já não me recordo o título, está ali atrás, que é A Tolerância vs. a Nova Tolerância. A falar sobre isso. O que é a tolerância verdadeira e o que é essa nova tolerância pós-moderna que diz que temos que tolerar tudo menos aquilo que eles não querem. Porque muitas vezes é isso. É isso que acontece. Percebem? E muito bem aqui esta visão, esta capacidade de nos advertir sobre essa tolerância pós-moderna que tolera tudo menos aqueles que não obedecem aos seus ditames, não é? Digamos assim. Só a família oferece a capacidade de amar alguém de verdade e ser amado. Sim, senhor. 125. E agora passamos para o próximo texto, texto 14. A entrega, eu não posso demorar mais nos textos, porque não nunca mais, já vamos com 1h30. Portanto, entrega e respeito mútuo, fundamento da vida familiar. A entrega e o respeito mútuo. É isso que eu ainda há bocado estava a dizer. Do Guilherme de Oliveira Martins. Muito bem visto. Tem que haver esse respeito mútuo. E entrega também. Tem que haver uma entrega. Na família, no casamento, tem que haver uma entrega. É um projeto, não é um projeto egocêntrico. Eu não me vou casar para mim, para me realizar a mim próprio, não quero saber do outro. Não, eu vou-me casar justamente para completar e para edificar a outra pessoa. Assim como a outra pessoa vai casar comigo para se completar e edificar-me a mim. Estão a perceber? Tem que haver essa parte. Estão a perceber? O bom funcionamento da sociedade deve decorrer de estruturas familiares fortes, coesas, afeitas e de confiança, como modos de garantir um sentido de responsabilidade comunitária e de solidariedade humana. Página 129. A família é um paradigma insubstituível. Muito bem, não é? Guilherme de Oliveira Martins, 132. Agora, texto número 15. Singularidades de uma rapariga ruiva. Achei interessante também, Gonçalves Protocarreto de Almeida. Achei muito interessante aqui esta passagem. Assiste-se a uma deriva totalitária no que respeita à família e aos seus direitos fundamentais, em nome de uma suposta igualdade e não discriminação. Estão a ver? Em nome de uma suposta igualdade e não discriminação, vamos destruir os outros. É isso que está a acontecer. Página 137. Referências a George Orwell e o manuscrito de 1984, principalmente no Ministério do Amor, não é? Conhecemos bem o livro. Eu remeto no meu canal para todas as análises sobre George Orwell 1984. Sacrificar os homens para defender a ordem pública, página 139, muito bem. Não faltam políticas e sociólogos que, em vez de resolverem os problemas de pessoas, propõem a sua higiênica e eliminação. É aquilo que eu disse ainda há bocado. É o que acontece. Em vez de resolver o problema dos homens, vamos eliminar os homens. É mais fácil. Página 139. A tão badalada disciplina de cidadania e desenvolvimento é puro reducionismo antropológico. Não deixa de ser curioso o empenho em impor às crianças, desde a sua mais tenra idade, uma ideologia que carece de fundamentos científicos. Vejam bem, impor uma ideologia que carece de fundamentos científicos sem sequer fazer uma autocrítica, uma autoanálise dessa própria ideologia. Página 140. Texto número 16. A humanidade essencial da família e a educação. José Ribeiro e Castro. Muito bem aqui esta análise de José Ribeiro e Castro. A ofensiva do PS da extrema-esquerda para arrasar a liberdade da educação e impor o dirigismo mandão dos burocratas. É exatamente isso que tivemos há 8 anos. Espero que agora
com este novo governo, as coisas vão melhorar. Neste campo, neste âmbito, espero que as coisas possam melhorar. Espero, não é? Página 147. Portanto, o desprezo do Ministério da Educação aos preceitos constitucionais pelos direitos dos pais e a ausência de debate e oposição parlamentar. Página 148. A ausência de debate e oposição parlamentar, embora eu acho que o Partido Chega veio preencher essa ausência, que o livro claramente não diz, não é? Que não é um livro, nem sequer é um livro, digamos assim, que fala sobre partidos políticos, mas, atenção, porque essa ausência não é só no Parlamento. Há uma ausência completa nos meios de comunicação. Agora até temos um bocadinho mais, um bocadinho nada, mas já há uma ausência completa. Eu continuo a ver os mesmos analistas a fazer as mesmas críticas, a fazer sempre a mesma coisa. Sempre a cascar de um lado. Estão a perceber? É o tal pensamento único. Então, o Estado entra pela esfera da formação pessoal adentro, apesar da Constituição o proibir. Exatamente. O Estado não pode programar a educação e a cultura segundo quaisquer diretrizes filosóficas e estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas. Constituição da República Portuguesa, artigo 43.2. Meus amigos, eu tenho falado disso, aqui no canal. Até um trabalho que eu apresentei de que como os governos, agora não me lembro do nome, doutrinação nas escolas, não é? Eu tenho um trabalho sobre isso, já foi há muito tempo que eu fiz, agora não me recordo, e eu explico muito bem a importância deste artigo 43.2, meus amigos. A escola é um local para transmitir conhecimento, não é um local para formar mentes com ideologias. Porque senão, mas nem do lado nem do outro, nem ideologias, sejam elas de direita, de esquerda, de centro, seja o que for, a escola está ali para transmitir conhecimento. Depois, conciliação entre família e trabalho. Rui Diniz, muito bem. Medidas para melhoramento e conciliação entre trabalho e família, contribuindo para cada uma das dimensões da família. Vai da página 156 até 159. Não tenho muito tempo para falar disso, mas é muito interessante também a conciliação entre o trabalho e a família. Eu aconselho os meus amigos a comprarem um livro e a lerem também o livro. Texto número 18. Os mais velhos na família e no mundo. Margarida Cordo. Muito bom. O mundo ocidental, ao contrário de outras culturas, não dá o devido respeito e amor aos mais idosos. Eu achei muito interessante aqui na Margarida Cordo falar-se sobre a importância que temos que dar aos idosos. Aos nossos idosos. Aos nossos avós. Eles deviam ser as pessoas melhor tratadas deste mundo. As primeiras pessoas a serem melhor tratadas é as pessoas mais velhas, que devem ter todo o nosso apreço, todo o nosso respeito e todo o nosso apoio, digamos assim. Aqui muito bem, a família é e deve ser o porto seguro dos mais velhos. Eu vou repetir esta frase. A família é e deve ser o porto mais seguro dos mais idosos. Página 165. Texto 19. O apoio à família nas situações de doença crónica e avançada. Isabel Clarissa Neto. Muito bem aqui também. O apoio às famílias e aos mais idosos nas doenças e à velhice é de suma importância. Página 171 até página 173. O envelhecimento da população cada vez maior em Portugal. Também uma constatação que nós temos que ver também, ter em conta. Mais de 2, aqui nos diz, aqui uma estatística de mais de 2 milhões de pessoas dentro dessa situação, não é? Aqui na página 170. Exato, 170. Passamos então ao texto 20, a família, um bem público, Pedro Vaz Pato, que aqui nos diz, a família é a fonte vital das sociedades mais portadoras do futuro, pois é da família que provém o capital humano, espiritual e social primário de uma sociedade. Verificar o real relevo e função social da família nuclear tradicional e os outros tipos de visões e de uniões. Página 181. A família é a primeira e a mais básica das instituições sociais. Página 180. Nunca será salutar e coesa uma sociedade em que o divórcio deixa de ser a exceção e passa a ser a regra, que é aquilo que eu disse. Uma sociedade que defende o divórcio é uma sociedade que corre mesmo ao seu fim, não é? Página 184.
Texto número 21. Ética e o direito na regulação da inteligência artificial. Aqui Raquel Brígida de Castro, muito bem também aqui a falar um pouco sobre a inteligência artificial. Eu remeto para os meus vídeos todos, que eu já fiz aí muitos vídeos sobre a inteligência artificial, praticamente os principais livros que foram editados aqui em Portugal. E podemos ver aqui a tripla dimensão da identidade, da família, parâmetros éticos e jurídicos de vinculação. Muito bem aqui, de Paulo Otero. Aqui a família assume-se nos termos do artigo 16, número 3, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, como núcleo natural e fundamental da sociedade. Está na Declaração Universal dos Direitos do Homem, página 199. Aqui, a família é o berço da identidade biológica, página 199, e de todos os seres humanos. Os valores e os padrões morais e sociais da conduta são transmitidos às novas gerações pela família. Página 200. A identidade como pessoa é fruto da experiência familiar. Muito bem, aqui página 200. E agora vamos apenas ler aqui duas passagens que eu selecionei e já estamos a chegar quase ao fim, meus amigos. E vamos ler aqui. Passagem, portanto, 201, que nos diz assim: compreende-se, à luz do exposto, que existam movimentos de cariz político apostados na destruição do papel natural e fundamental da sociedade e da família e na tentativa de edificação de um novo paradigma de família, por via da educação nas escolas, onde da imposição geral de condutas. 1. A ideologia do género, negando a verdade biológica da identidade do homem e da mulher. 2. A adulteração do conceito de casamento, fazendo nele incluir uniões de pessoas do mesmo sexo. 3. A destruição da biparentalidade como base do vínculo da filiação através da adoção ou da procriação medicamental assistida por parte de pessoas solteiras ou casais do mesmo sexo. 4. A transformação do aborto e da eutanásia em direitos numa total desproteção das situações mais frágeis da vida humana e em monopolizar pela família. Em qualquer desses casos, o que está em causa é, afinal, uma intromissão indevida do Estado na esfera reservada da família, no plano educativo, social e cultural, violando o dever de proteção da família que a Declaração Universal dos Direitos do Homem impõe ao Estado. Declaração Universal dos Direitos do Homem impõe ao Estado. Sem prejuízo de proibição de programação política e ideológica da educação, da cultura, tais soluções legislativas são sempre inconstitucionais. Meus amigos, página 201. Não sou eu, é o livro. Página 201. Portanto, quem escreve é Raquel Brígida Castro. Estamos no texto 21. Exato. Agora, outra passagem que vou ler e é a última. A nova ordem totalitária apostado na destruição do núcleo familiar. Página 102. Então, podemos ler. Se destruir o modelo tradicional da família é a bandeira de certos grupos políticos, vou repetir, se destruir o modelo tradicional da família é a bandeira de certos grupos políticos apostados na instauração de uma nova ordem de cariz totalitário, usando o sistema educativo para doutrinar ou instrumentalizando as leis penais para criminalizar quem pensa diferente. Defender esse modelo de família é denunciando as manobras atentadoras e lutar pela sua dignificação como núcleo natural e fundamental da sociedade. É imperativo de todos os Estados uma vinculação de cada um de nós, meus amigos. Isto é para a gente pensar seriamente nesta passagem que eu acabei de ler. É mesmo de se pensar, meus amigos. Uma nova ordem apostado na destruição do núcleo central da sociedade civil, que é a família. Então, aqui também muito interessante, meus amigos, e deixe-me só confirmar aqui uma coisa. Eu quero aqui confirmar uma coisa. Nós não estamos aqui a ler, pois, bem parecia, da Raquel Brígida Castro. Nós aqui estamos a ler Paulo Otero. Portanto, houve aqui um lapso meu, desculpa lá, isso às vezes acontece, não é? São tantos os apontamentos. Portanto, nós estamos a ver, na última passagem que eu li, página 201, também é do Paulo Otero. Nós estamos agora aqui a ver Paulo Otero e vamos ver a importância como Paulo Otero nos dá,
Portanto, aqui a importância que o Paulo Otero nos dá sobre, portanto, a família, sobre a nação, muito importante aqui também. A nação é a expressão da permanência no tempo de várias famílias. Reparem bem, a nação é a expressão de permanência no tempo de várias famílias, uma sucessão de gerações, ligando o passado ao presente, numa identidade de valores, de história e de destino partilhado, uma alma e uma coletividade. Muito bem. E quem fala muito bem disso também é Ernest de Renan, que eu tenho aqui falado nele, o grande francês intelectual político Ernest de Renan, no seu opúsculo, no seu discurso, que depois fez um opúsculo, não é? Sobre qu'est-ce qu'une nation, o que é uma nação, e eu remeto à leitura, e quem dá a ciência política também sabe, conhece bem essa definição, eu remeto para a leitura de Ernest de Renan e qu'est-ce qu'une nation, a importância desta permanência no tempo, nessa sucessão de gerações, esse coletivo com o mesmo legado histórico, passado, tudo isso feito pelas famílias, porque são as famílias que criam a sociedade, não é? Muito bem visto aqui. E na página 204, o perigo do risco da identidade de uma nação. O perigo do risco da identidade de uma nação quando ela é destruída, meus amigos. Porque uma nação é composta por famílias. Portanto, aqui o autor nos fala de uma possível mudança da nação por meio de grandes quantidades de migrações, não é? Também há este problema, não vou aqui analisar isso aqui, mas o autor nos adverte para este futuro problema, não é? E o autor nos fala também a defesa da identidade cultural dos portugueses é um imperativo, eu vou repetir. Página 205. A defesa da identidade cultural dos portugueses é um imperativo constitucional. E, meus amigos, o título deste livro, Identidade e Família, não é só a família. Isto é um elogio à família, mas também é um elogio à nossa identidade, quem nós somos. Nós somos portugueses. Antes de tudo, essa história do cidadão do mundo, espera aí, eu não sou muçulmano, eu não sou chinês, eu não sou russo, eu não sou desses países. Eu, antes de tudo, sou português. Vivo no mundo, sim senhor, mas tenho a minha identidade. E essa minha identidade ela tem que ser definida e é um imperativo constitucional. Página 205. Portanto, e aqui, com o final do livro, muito bem, aqui uma advertência, o transhumanismo. Atenção ao transhumanismo. Um possível futuro perigo para a família. Transhumanismo, como a palavra diz, trans, quer dizer transpor, e humanismo, humano. O transhumanismo é o transpor o humano. É ir além do humano. De tal maneira que o humano já não interessa. Interessa mais a mente, digamos assim, a mente tecnológica, digital, não é? Criada por uma máquina, nem que seja uma mente muito avançada, quântica, não é? Muito mais elaborada. Interessa mais isso para esses defensores do transhumanismo. Eu conheço muitos, não é? Que defendem essa visão de que o próprio humano já não interessa. Estão a ver? Portanto, o transhumanismo, o Kurzweil, por exemplo, Kurzweil é um dos principais, professor emérito lá na Silicon Valley, ou era, não sei, antigo do MIT também, que é uma mente que fala muito, uma mente brilhante, apesar disso, não é? Mas que fala muito nessas coisas. Eu remeto aqui para os meus vídeos da inteligência artificial. Portanto, o transhumanismo, um possível futuro perigo para a família. Página 206. Aqui reside talvez o maior desafio à família do pós-modernismo. Página 207. Meus amigos, isto era para finalizar o livro. Portanto, considerações finais, o que dizer aqui deste livro? Uma bufada de ar fresco. Até que enfim na sociedade portuguesa temos um livro destes que tem que ser lido pela sociedade civil. Este livro tem que ser lido, as pessoas têm que comprar, esse livro tem que ser comprado pelo máximo possível de cidadãos. Este livro tem que ser lido. E, meus amigos, este livro, como eu disse, é um elogio à família, é uma defesa da identidade e é, como o próprio título diz, é uma consistência da tradição, a consistência da tradição nesta exigência que é este mundo pós-moderno, com os seus desafios.
E, meus amigos, o futuro pertence à família, o futuro pertence à nação, o futuro pertence à sua sociedade civil, aos seus cidadãos. E é isso que nós temos que pensar, meus amigos. Parabéns para todos esses autores, parabéns para estes 4 coordenadores e que venham mais trabalhos deste tipo. Terei todo o prazer em apresentá-los aqui no canal. Eu costumo dizer faz falta, há muita gente lá fora que faz, mas aqui em Portugal faz falta, faz muita falta esse tipo de trabalho. Parabéns mais uma vez, nota 10 aqui no canal Ocidente Nery Livros. Mais uma vez, parabéns para António Bagão Félix, Paulo Otero, Pedro Afonso e Vítor Gil, por este, e todos os autores também, agora não vou estar a dizer porque são muitos, não é? E quero acabar então com a frase: a família verdadeiramente é o núcleo central da sociedade civil. Espero que tenham gostado mais deste vídeo. Um abraço. Não percam o próximo vídeo. Será a questão dos antigos e dos modernos no século XVII, o famoso discurso de Charles Perrault contra Boileau e todos os antigos. Vamos analisar a questão da cultura clássica literária da antiguidade clássica contra os modernos, como eu disse, no século XVII, com o famoso livro de Marc Fumaroli, um livro de quase 900 páginas, aquilo é um compêndio, quase, sobre a questão dos antigos e dos modernos. É importante para a formação do nosso pensamento intelectual aqui no canal, principalmente entre a tradição e a cultura conservadora. Espero que os meus amigos estejam atentos também para esse próximo vídeo. Um abraço e até uma próxima.